EB2NW, o visto queridinho do Brasil. Bem-vindos ao canal Brasilis USA, eu sou o Gil Apolônio e vou falar um pouquinho para vocês a respeito desse visto que tem interessado muita gente, tá? Antes, porém, eu vou falar a respeito de hoje, que é o dia 4 de julho, é o dia da independência dos Estados Unidos, vamos dizer assim que é o 7 de setembro com esteroides. É um dia que você vê muita festa, muitos fogos, e o americano mostra muito o patriotismo dele. É uma coisa com a qual você vai ter que conviver se você morar nos Estados Unidos. Então se prepare para isso. Tem gente que gosta, tem gente que não. Mas vamos lá. Muito bem, vamos lá. EB2NIW. Que raio é isso? Tá bom, primeiro tem o EB2, que eu vou mostrar para você o que é. O EB2 aqui é esse aqui, Employment Based Immigration Second Preference, ou seja, é imigração baseada em emprego na segunda preferência. Você lembra que a primeira é EB1, que é o super ultra doutor, pesquisador, cientista, mega CEO, aquelas coisas desse tipo assim. Você realmente é o cara, tá? E nós vamos falar o vídeo... Vamos fazer um vídeo sobre o cara. É o último da lista ali. Tá no quadro. Tá? Pode deixar. Você que é o cara, tem a oportunidade para você também. Mas vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Como todo visto EB, você precisa ter um empregador como oferta de emprego. E esse empregador precisa ter uma permissão do Departamento do Trabalho demonstrando que ele não encontrou um profissional que atenda a necessidade dele dentro dos Estados Unidos. Tá? Então ele vai lá, tem um processo complicado que eu nem vou entrar no meandro agora aqui. A empresa que faz isso, ela faz porque realmente está precisando. Então quais são os requisitos? Tá? Você tem dois tipos de categorias para o EB2 em geral. Você tem o grau avançado, ou seja, a pessoa que vai aplicar precisa ter um grau avançado e precisa possuir um grau, ou seja, uma formação ou seu equivalente estrangeiro. No caso, um bacharelado ou um equivalente estrangeiro, mais 5 anos de trabalho depois da formatura, né, com experiência no campo de formação. Então, se você se formou em engenheiro, você tem que ter pelo menos 5 anos trabalhando como engenheiro na sua área. Não adianta ser assim, se formou como engenheiro, mas trabalhou 5 anos como administrador. Infelizmente, isso não conta. Você tem que demonstrar que trabalhou como engenheiro. Tá? E tem outros requisitos que vão lá do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. A outra opção aqui é da habilidade excepcional. E quando o pessoal vê isso aqui, assusta. Que acha, não, eu tenho que ter aquilo. Não. O excepcional que você está pensando é aquele EB1. Isso aqui é abaixo do EB1. Então você não tem que ser tão excepcional assim. Tá? A coisa não é tão feia. O que ele fala aqui? Você precisa ser capaz de demonstrar habilidade excepcional em ciências, artes ou negócios. Habilidade excepcional significa um grau de habilidade, de expertise, significativamente acima daquele ordinariamente encontrado nas ciências, artes ou negócios e atender os requisitos do Departamento de Trabalho. Além disso, tem que atender pelo menos 3 critérios desses que estão aqui embaixo. Tá? Primeiro critério, você tem que ter um registro acadêmico mostrando que você tem formado, tem um diploma certificado de uma faculdade, uma universidade, uma escola ou outra instituição de aprendizado relativa à sua área de habilidade excepcional. Então, vamos supor, que você talvez não tenha uma faculdade, mas você é um especialista em rede de computador e você tem as certificações da Cisco ou as certificações da Microsoft, isso está contando aqui, tá? Você pode ter também cartas do seu empregador atual ou anteriores, documentando pelo menos 10 anos de experiência em tempo integral na sua área de ocupação.
Então, é assim, ou você tem uma faculdade e mais 5 anos, ou você tem 10 anos de experiência, tá? Então, eles levam muito em consideração a isso. Se você tiver uma licença para praticar a sua profissão, uma certificação da sua profissão ou ocupação. Por exemplo, se tiver um registro no CREA, se tiver um registro na Ordem dos Advogados do Brasil, uma coisa desse tipo, também está contando, tá? Evidência que você recebeu um salário ou outro tipo de remuneração para serviços que demonstram a sua habilidade excepcional. Tipo assim, você tem que demonstrar que você ganhava bem para fazer o que você fazia, tá? Porque ninguém paga bem para quem não tem habilidade, né? Então eles levam isso em consideração. Membro de uma associação profissional, de novo, vai ser o negócio lá do CREA, de Ordem dos Advogados, ou coisa desse tipo assim, tá? Então, na verdade, no caso do brasileiro, acaba tendo isso aqui duplicado. Se você tem um, você tem os dois, tá? Reconhecimentos por realizações e contribuições significativas para a sua indústria ou o seu campo pelos seus pares, né, seus colegas de trabalho, entidades do governo ou organizações profissionais ou de negócios. E aqui, ó, o guarda-chuva. Outra evidência comparável de elegibilidade também é aceitável. Então, se tiver algum outro tipo de coisa que demonstre que você tem uma habilidade excepcional, tá valendo, tá? Então, não é aquela coisa tão séria. Você tem que ser um bom profissional na sua área, você tem que ter experiência, você tem que saber resolver problema, aquela coisa, tá? Então, se você tiver 3 dessas coisas aqui, você já se qualifica para aplicar. Não quer dizer necessariamente que eles vão aceitar você, tá? Aí tem algumas coisas aqui relativas do Departamento do Trabalho, que não é relevante aqui. Aí tem aqui o tipo de certificação. Então, você tem 2 tipos de certificação para o empregador. E tem aqui que interessa para a gente aqui, ó, National Interest Waiver. Ou seja, exceção de interesse nacional. Então, aqueles que estão procurando uma exceção de interesse nacional estão pedindo que a oferta de trabalho e, consequentemente, a certificação de trabalho relativa a esse trabalho pode ser, vamos dizer assim, qual foi a palavra que eu usei? Desculpada em interesse dos Estados Unidos. O tipo de coisa que qualifica para uma exceção de interesse nacional não estão definidas pelo Estatuto. Ao invés disso, a imigração americana considera 3 fatores abaixo, tá? Aqueles que estão procurando uma exceção de interesse nacional podem fazer uma autopetição, ou seja, você não precisa de um empregador, você mesmo pode fazer a petição por você. E eu me lembro com um amigo meu, tipo 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu estava conversando com ele, ele falou, não, eu estou fazendo a petição por mim mesmo, e eu não sabia que tinha isso aqui. Eu falei, nossa, como é que faz isso aí, né? E eu fiquei assim. Mal sabia que eu atendi esse critério, que eu podia ter o meu green card há anos atrás, pela minha experiência profissional. Agora é tarde, não adianta chorar. Já foi. Tá bom, vamos lá. Quais são os fatores que precisam ser atendidos? Aqui tem que atender os 3, tá? A atividade que você está propondo precisa ter, primeiro, mérito substancial e importância nacional. É meio vago, né? Não, é totalmente vago. Você está bem posicionado para avançar a atividade, o projeto que você está propondo. E isso aqui tem que atender um balanço entre as necessidades do interesse dos Estados Unidos e o que seria equivalente à certificação pelo Departamento do Trabalho, tá? Então, vocês veem, é um negócio que não é assim simples como era lá o EB3 Unskilled, tá? É bem mais complexo, mas a grande quantidade de profissionais qualificados atendem isso aí.
Então, se você é um programador, um técnico de redes, se você é um enfermeiro, se você é um dentista, um médico, você pode cair nisso aqui. É claro, profissões como dentista e médico vai ter um complicante, porque você precisa validar o seu diploma nos Estados Unidos para poder exercer a profissão. Mas você pode sim fazer um projeto, tá? E apresentar para pedir o NW. E muita gente faz isso, muitos médicos fazem isso. Porque embora você não possa ser um médico sem validar o diploma, você pode ser o dono de uma clínica, gerar emprego para médicos e enfermeiros. É uma possibilidade, não sei. Tá? Então é isso. Você atendendo essas condições, você pode fazer a aplicação. De novo, como se trata de imigração e é um processo bem complexo, eu recomendo fortemente que você consulte um advogado de imigração. Eu vi gente aqui no YouTube postando, eu fiz sozinho, aí bota calhamaço de papel desse tamanho assim, deixa eu botar aqui para caber na câmera aqui. Aquele calhamaço enorme de papel para fazer, vai e volta e conseguiu fazer. Tem gente que faz. Tá? Se você for super, mega, ultra das galáxias, você vai conseguir fazer. Tem consultorias que fazem também. Aí você vai ter, além dos seus cursos de imigração, que eventualmente vão ser reembolsados se você tiver um sponsor, né? Aí você vai ter o seu curso com a consultoria. Então você tem que pensar bem isso. Claro, se você estiver fazendo a petição por você mesmo e pedir o NW, você banca a sua imigração. Não tem ninguém pagando essa conta. Você vai pagar ela. Mas é uma coisa que é interessante sim. Tá? De novo, como é complexo o processo, eu recomendo fortemente que você contrate um advogado de imigração, tá? Ou pelo menos a consultoria. A vantagem do advogado é que se der algum problema na frente lá, por algum motivo, o seu pedido foi rejeitado, o advogado é mais qualificado para recorrer. Então, leve isso em consideração, porque se trata de uma coisa delicada. Deixa eu voltar aqui. Os familiares, eles vão entrar nos Estados Unidos com os status E21 para a esposa e E22 para os filhos. Como um status de migrante, você tem permissão, o seu filho e sua esposa vai ter permissão para trabalhar. Claro que no caso dos filhos tem limitações legais. Se eu não me engano, tem uma idade mínima de 15 anos, é uma coisa desse tipo. Não tenho certeza qual é a idade, mas existe um limite. Tá? Mas, descontado isso, é um imigrante. Se a criança não pode trabalhar, espera completar a idade e trabalha, porque é imigrante. Então, essa opção é uma opção para aquele que está planejando migrar para os Estados Unidos, talvez até de maneira definitiva. Então, pense bem a respeito disso. Tá? Existe outra opção que é de não imigrante, que eu vou falar mais tarde, que é a opção do H1B. E esse aí é o pombo da discórdia. Tem um vídeo só sobre ele, que eu vou falar qual é o problema do H1B. Tá? Mas tudo bem. Então, pessoal, só lembrando que na outra semana, eu não tenho a data ainda, porque eu ainda vou gravar o vídeo, mas vai ter entrevista com a Thamis Gertner. A Thamis Gertner, do Gertner Torres, é a minha advogada de imigração. E eu não estou ganhando nada para isso não, tá? Eu não estou ganhando nada. Ela é a minha advogada, ela fez o processo dos meus filhos também. Todos os processos correram assim, com perfeição, sem problemas, tudo muito rápido, muito simples. Por exemplo, a Thamis Gertner, que é uma das sócias do escritório, ela tem experiência dentro da imigração americana como advogada. E eu acho uma coisa muito valiosa para quem é um advogado de imigração, conhecer os dois lados da história. Então, eu recomendo fortemente, não porque ela está me pagando, mas porque ela fez um excelente trabalho para mim e para minha família. Então, para vocês, obrigado por ter assistido. Esse é o canal Brasilis USA e eu sou Gil Apolônio e estou pronto aqui para responder as perguntas que vocês tiverem. Bota nos comentários aí. Eu vou colocar também lá na comunidade uma quiz
e um espaço para perguntas. Se você tiver perguntas para fazer para a doutora Thamis Gertner, ali é o espaço que você pode colocar as suas perguntas para a gente adicionar nessa entrevista. Eu só peço que vocês coloquem essas perguntas antes do dia 15 de julho, tá certo? Então tá bom, gente, muito obrigado e até a próxima.